Vamos entristecer o doce, sensível Espírito Santo nessa noite. Ai, cantalarabassa. Isaías 55:11 diz assim, queridos: assim será a minha palavra que sai da minha boca. Não voltará a mim vazia, mas cumprirá o que me agradar e prosperará na coisa pela qual a enviei. Amém? Vamos ler esse texto, está no telão? Amém? O que diz aí? Vamos lá, sim. Corre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará, amém? Mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Amém? Ela não voltará vazia, mas ela cumprirá o desejo. Diga para a pessoa do seu lado: Deus tem desejos. Diga: Deus tem propósitos. Deus tem um propósito. Amém? E fala para a pessoa do seu lado: quando Deus tem propósito, Ele envia a sua palavra. Quando Deus tem propósito, Ele envia uma palavra. Quando Deus tem propósito, quando Deus quer criar algo, quando Deus quer fazer algo, quando Deus quer construir algo na sua vida, na minha vida, na igreja, no mundo, quando Deus quer realizar algo, Ele envia a sua palavra. Amém? E o texto diz: ela vai, ela prosperará, ela cumprirá. Ela prosperará no propósito para o qual eu a enviei. Amém? Queridos, Deus tem falado muito aos nossos corações nestes dias, com a importância, qual é a importância da palavra de Deus? Qual é o poder da palavra de Deus? Por que nós devemos valorizar tanto a palavra de Deus? Por que nós devemos entender a palavra de Deus, nos agarrar à palavra de Deus, fazer ela como o nosso refúgio, buscá-la, abraçá-la? Deus tem nos comunicado o quão importante é a palavra de Deus. Se nós olharmos a Bíblia na igreja primitiva, no início da igreja, toda vez que a palavra de Deus era pregada, toda vez que a palavra de Deus era anunciada, toda vez que os discípulos anunciavam a palavra de Deus, havia milagres, havia salvação, havia pessoas sendo transformadas, pessoas sendo curadas, aleijados sendo transformados. Havia pessoas que tinham perdido os seus entes queridos, que já tinham morrido, e tinham seus entes queridos devolvidos. Vinham de novo à vida. Pessoas endemoniadas eram libertas. Pessoas que estavam financeiramente quebradas, arruinadas, destruídas, através da pregação dos apóstolos, da pregação dos discípulos, eles eram completamente restaurados. A palavra de Deus, ela é poderosa para cumprir tudo aquilo que Deus deseja. Deus deseja transformação de vidas. Deus deseja transformação de famílias. Deus não tem prazer em ver famílias destruídas, famílias desestruturadas, pessoas passando por dificuldades, casais brigando por causa de falta de dinheiro, por causa de que não consegue pagar as contas, porque não consegue comprar as coisas que precisam comprar. Deus não tem prazer em ver desestruturada uma família, onde as crianças, os jovens, os adolescentes não conseguem se aliançar, se alinhar com tudo aquilo que Deus planejou para que eles vivessem. Nós vemos na entrada do Templo Formosa, o paralítico em Atos 3, saltando de alegria, sendo completamente curados através de uma palavra que Pedro liberou para ele. Nós vemos em vários e vários relatos, não só nos evangelhos, como também no livro de Atos,
o quanto que o poder da palavra transformava situações. Irmãos, eu tenho amado a palavra muito esses dias. E hoje eu estou aqui anunciando e falando de algo que é real, de algo que é poderoso, de algo que é maravilhoso, de algo que transforma e que nós precisamos mudar a nossa visão com relação a isso, queridos. Nós precisamos mudar a nossa visão com relação a essa realidade do poder da palavra. O poder criativo, o poder transformador. A palavra diz em Gênesis que Deus criou tudo o que nós vemos hoje através da palavra. Tudo que nós vemos hoje, tudo que existe, tudo que nós podemos desfrutar nessa terra, foi criado através do poder da palavra de Deus. O poder da palavra transformadora. Amém? Quando nós liberamos a palavra, ou quando Deus libera a sua palavra, quando a inspiração do Senhor vem para um homem, para uma mulher, com relação a uma palavra específica, a uma palavra direcionada, você pode ter certeza, como diz Isaías 55, Deus liberou essa palavra, porque Ele tem um propósito específico, e Ele vai realizar coisas poderosas na sua vida. Ele vai realizar coisas sobrenaturais na sua vida. Amém? Mas agora, como que eu posso experimentar desse poder criativo? Como que eu posso experimentar desse poder transformador? Como que esse poder transformador da palavra de Deus atinge as vidas, atinge os corações? Primeiro ponto que eu quero que você grave. A palavra de Deus, ela vem aonde há uma necessidade. Amém? A palavra de Deus, ela vem aonde há uma necessidade, aonde há um problema, aonde há uma escassez, aonde há um perigo, vamos dizer assim. Existe um perigo de morte, aquele homem, aquela mulher está cometido de uma doença, existe um perigo de morte, existe uma necessidade, existe um problema real, existe uma situação que precisa de solução, existe um caso impossível, existe um caso que os médicos não conseguem solucionar, que ninguém pode ajudar. É este o momento ideal, este é o momento onde a palavra de Deus, ela entra para solucionar. Amém? Este é o momento em que precisa haver uma intervenção de Deus, aí precisa haver uma intervenção divina. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou falando, se você está conseguindo captar o que eu estou falando, se você está vindo comigo. Mas eu declarei para você que a palavra de Deus, ela transforma, muda, restaura toda e qualquer situação. Não importa o quão difícil lhe pareça. Não importa o quanto que falaram para você que o problema é difícil. Não importa o que está acontecendo na sua circunstância. A palavra de Deus. A palavra diz que a terra era sem forma e vazia, irmãos. Não existia nada. Não tinha nada. Amém? Nós, seres humanos, com a nossa inteligência, com a capacidade que Deus nos deu, nós temos condições até de transformar as coisas. Nós não temos condições de criar coisas. Nós transformamos. Eu posso pegar uma matéria-prima, eu posso pegar uma madeira e transformar, sei lá, em um caixote. Eu transformo as coisas. Eu pego uma matéria e crio ela em outras coisas, transformo em outras coisas. Eu preciso de material. Mas a palavra diz que Deus criou o mundo do nada. Através do poder da palavra, Deus transformou, ou melhor, Deus criou, Deus fez surgir. Esse é o poder da palavra, queridos.
Amém? Por isso que a palavra, a gente não consegue entender isso com mente natural. A gente não consegue entender isso com nossos pensamentos. E o que a gente pensa? Como que vai ser? Não tem solução. Por quê? Porque você precisa de um material, você precisa de alguma coisa para você poder conseguir fazer. Mas diga para a pessoa do seu lado, aleluia, Deus não precisa de nada, irmãos. Deus não precisa de nada para poder criar coisas. Deus não precisa de nada para poder tocar no coração de um homem duro, de uma mulher dura, que não se rende ao Espírito Santo, que não se rende ao Senhor, que não se converte. Deus não precisa de nada. Deus precisa de uma palavra e de alguém que creia, e Deus realiza o impossível. Amém? Nós acabamos de cantar. Uma só palavra que Deus mandar faz a minha vida mudar. Uma só palavra que Deus libera pode transformar toda e qualquer necessidade. Uma só palavra que o Senhor libera sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a sua situação, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua vida financeira, sobre seja qualquer doença, queridos. Uma palavra que Deus libera muda todas as coisas. Uma palavra que o Senhor libera transforma toda e qualquer necessidade. Amém? O que Deus precisa para poder transformar as vidas? Eu falei primeiro, necessidade. Amém? O segundo ponto que Deus precisa para poder liberar e transformar uma situação, transformar uma vida, transformar uma família, mudar as circunstâncias que você está vivendo, é de um desejo ardente. Amém? Sabe por quê, queridos? Eu posso ter uma necessidade. Eu posso ter uma necessidade real. Eu posso ter um problema real. Amém? Deus tem a solução. Deus tem a solução do seu problema. Há um produto que resolva o seu problema. Amém? Mas se você não desejar, se você não buscar, se você não procurar, você continua com a sua necessidade. Você continua com o seu problema. Você continua vivendo a mesma situação. Amém? Para esse ponto, a gente pode usar tranquilamente o texto de Marcos 11, 23. Amém? A palavra diz: em verdade eu vos digo, Jesus ensinando, eu te afirmo que o que eu estou falando é verdade. Se alguém disser para este monte, amém? Para este monte que estava logo à frente dele, dando um exemplo, saia daqui e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim lhe será feito. Amém? O monte representa o seu problema, queridos. O monte representa a sua necessidade. O monte representa a nossa necessidade. Qual é a nossa necessidade como igreja neste lugar? Qual é a nossa necessidade como ministério? Qual é a nossa necessidade como indivíduo? Qual é a sua necessidade como mãe de família, como pai de família? Qual é a sua necessidade como chefe do lar? Qual é a sua necessidade como funcionário? Qual é a sua necessidade? Jesus está falando que se você disser para essa necessidade, se você disser para este problema, saia daqui para lá, mas não duvidar no seu coração. Qual é o problema, queridos? Muitas das vezes, a gente até esboça uma vontade. A gente até tem uma vontadezinha, mas não existe aquele ardor, aquela vontade, aquele desejo no coração de ver a situação mudada, de ver a circunstância transformada, de ver tudo mudado na sua vida.
Irmãos, se nós não tivermos esse desejo ardente no coração da transformação de vidas, nós não veremos. Eu vi um testemunho de um pastor que ele estava naquele dia no culto de domingo à noite, e depois de ele pregar a palavra, Deus deu a direção a ele, Deus deu a orientação que nesta noite, naquela noite, o Espírito Santo estaria trazendo, curando mulheres e trazendo filhos a mulheres que desejavam já há alguns anos engravidar e não conseguiam engravidar. E Deus deu uma palavra de conhecimento para ele, ele liberou naquela noite, falou: hoje Deus está liberando, Deus está abrindo a sua madre, vocês vão engravidar em nome de Jesus. E tinha um testemunho, né? Muitas mulheres, na realidade, muitas mulheres receberam aquela palavra, abraçaram aquela palavra, engravidaram, né? Receberam o milagre. Mas uma das mulheres que recebeu, né? Ela estava naquela noite, ela era uma das obreiras no culto. Ela estava lá como obreira, servindo como obreira. E ela creu, irmãos, de todo o coração, que aquela palavra era para ela. Ela creu. Logo depois, poucos meses, ela descobriu que ela estava grávida de gêmeos. Veio em dose dobrada, veio em dose dupla. Mas ela falou: naquela noite, você sabe quando você tem a revelação do poder da palavra? Quando você tem a revelação de que vai acontecer, que aquilo ali é uma palavra de Deus. Aquilo ali encheu o meu coração, parecia que eu engravidei naquela noite, ela falou. Queridos, nós precisamos entender o poder da palavra de Deus. O poder da palavra liberada de Deus. O poder de cura, o poder de transformação. O poder que ela causa na vida de uma pessoa, irmãos. E quando a palavra de Deus vem, irmãos, ela vem com bênção dobrada, é com bênção abundante, é de forma sobrenatural, queridos. Não tem escassez, irmãos. Amém? Mas nós precisamos entender, há uma necessidade, mas tem um desejo ardente de ver aquela situação mudada. Até que ponto a sua necessidade, a minha necessidade tem que chegar para que eu possa realmente ter um desejo ardente de ver aquilo ali mudado? Até que ponto a minha necessidade tem que alcançar para que realmente o meu coração seja tomado por um desejo de mudança, de transformação? Amém? Porque se nós não tivermos esse desejo, esse coração ardente, queridos, nós não vamos crer e receber uma palavra poderosa. Amém? Eu creio, queridos, eu creio firmemente no meu coração, diante desse caminho, diante desse momento que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, que o Senhor está nos guiando, eu creio que nós estamos chegando, irmão, num lugar, num ponto, à medida que palavras poderosas de Deus vai sair desse púlpito, palavras profetizadas vai sair desse púlpito, e à medida que essa palavra for liberada, à medida que essas palavras forem faladas, terão efeitos poderosos, cumprirão o propósito para aquilo que Deus quer realizar neste tempo, nesta igreja, em sua vida, em nossas vidas e neste mundo, irmãos. Nós precisamos entender isso, queridos, e valorizar este momento como, irmãos, desejando, com o coração aberto, o desejo ardente no coração. Qual vai ser a palavra que Deus vai liberar? O que Deus vai falar nessa noite? O que Deus vai agir nessa noite? O que Deus vai fazer?
Porque são corações sedentos, são corações abertos, são corações desejosos que recebem uma palavra poderosa de transformação. Amém? Por que muitas das vezes não temos a necessidade suprida, não temos a necessidade realizada? Porque falta um desejo ardente, falta um ardor, falta uma vontade, falta um coração aberto, desejoso de receber algo de Deus. Amém? O segundo ponto para que nós possamos receber essa palavra poderosa, irmãos, não basta apenas ter uma necessidade, basta ter um desejo. Precisa haver um desejo, um ardor, um desejo ardente em ver a obra de Deus acontecer na sua vida. Amém? A palavra de Deus é poderosa. É poderosa. Oh, aleluias. Queridos, esses dias eu tenho me deliciado na palavra. Duas coisas que têm deliciado meu coração e têm renovado muito a minha vida. Primeiro, são textos bíblicos que eu tenho lido, relido, orado em cima deles. Muitos deles têm virado os devocionais que eu tenho gravado. E outra coisa que tem alegrado meu coração, irmãos, é uma coisa tão tremenda. É uma coisa tão tremenda. Porque você começa a fazer, daqui a pouco você sente, é algo que eu não tenho como explicar, irmãos. É algo que vem de dentro, como sei lá, um fluir, um turbilhão, uma fonte. E você começa a adorar o Senhor, a agradecer ao Senhor, a glorificar ao Senhor, e falar em línguas, e eu começo a falar em línguas. Irmãos, é uma saciedade, é uma alegria. É a palavra de Deus que transforma, que restaura, que vivifica os nossos corpos, que transforma toda e qualquer situação, que nos dá direção, que começa a renovar a situação, queridos. Começa a trazer esperança, começa a trazer um novo ânimo, uma nova expectativa, um desejo de viver, de fazer, de cumprir, de realizar tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Ei, aleluias. Diga: eu amo a palavra de Deus. Diga: eu amo a palavra de Deus. Amém, queridos? Diga: eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Você pode levantar suas mãos e agradecer a Deus pela palavra. Você pode agradecer a Deus pelo poder da palavra, porque a palavra, diz Romanos, está perto de ti, na tua boca, no teu coração. A palavra da fé que nós pregamos, e essa palavra, irmãos, que muda realidades. Não é o governo, queridos, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o pastor, não é o seu marido, não é a sua esposa, não é um emprego novo, não é um salário maior. É a palavra de Deus, a palavra da fé, a palavra que transforma toda e qualquer circunstância. A palavra que transforma toda e qualquer vida. Aleluias. Oh, Espírito Santo. Ela vivifica os nossos corpos. Ela vivifica os nossos corpos. Meu querido, quando você começar a sentir doença, quando você sentir qualquer enfermidade, queridos, não confesse não confesse a dor, não confesse o que você está sentindo, não confesse o que você está vendo, confesse a palavra, porque ela vivifica os seus corpos, e ela muda a sua situação, ela transforma a sua vida, ela transforma a sua realidade. Você sentirá o poder de Deus entrando pelos seus poros, entrando em cada área do seu corpo e vivificando, fortalecendo o seu corpo físico. Declare a palavra, declare o que a palavra de Deus diz.
não o que você está vendo, não o que você está sentindo, porque ela transforma toda e qualquer situação. Ela transforma toda e qualquer realidade. A palavra, ela vivifica, ela transforma, ela restaura. Amém, queridos? Como o pastor Jorge falou aqui, queridos, isso é algo que Deus tem nos incomodado e já tem falado conosco já tem um tempo. Vigie o que sai da sua boca, vigie as suas orações, vigie as suas conversas. Amém? Irmãos, muitas das vezes até as nossas orações, elas estão completamente pautadas em uma dúvida, numa incredulidade. E o seu orar, as suas palavras, são palavras de incredulidade na oração. Muitas das vezes confessando a situação, declarando a situação. Irmãos, quando nós orarmos, diz Tiago, nós devemos orar conhecendo o desejo de Deus, conhecendo o que Deus quer fazer, conhecendo qual é a vontade de Deus. E quando que você faz isso, irmãos? Como que você faz isso? É você se agarrando à palavra de Deus, é você orando, é você buscando, é você lendo, é você se debruçando nela, é você orando, você confessando, você guardando ela no seu coração, que você vai poder fazer orações poderosas, orações que transformam a sua realidade. Amém? Porque a palavra de Deus é uma só. O desejo de Deus para você é uma só. Queridos, nós precisamos entender essa realidade. Não importa, queridos, não importa o quanto de tempo você tem de cristão, não importa o quanto tempo ou quanto, vamos dizer, conhecimento bíblico você tenha. Chega um momento, chega uma hora em que você experimentará circunstância, você passará por situações que somente o Senhor pode mudar a sua vida, pode socorrer você, pode sustentar você. E a única coisa que vai segurar a sua vida, irmãos, é a palavra de Deus. A única coisa que vai sustentar você de pé é a palavra poderosa de Deus. Amém? Necessidade, desejo ardente de mudança. E o outro ponto, para a gente finalizar, depois de um desejo ardente, busca incessante. Amém? Qual é o problema, irmãos, muitas das vezes nosso? Qual é o problema dos cristãos? Primeiro, a visão errada das coisas. Se eu tenho uma visão, queridos, que eu nasci no Evangelho, nasci na igreja, me converti, e agora eu tenho que lutar pela vida e esperar o Senhor Jesus vir me resgatar para eu ir para o céu, eu vou ter um tipo de comportamento. Amém? Agora, se eu entendo que quando eu nasci de novo, eu nasci num reinado, num reino de Deus, eu fui colocado neste reino para reinar juntamente com Cristo, para andar em superioridade, para viver uma vida superior nesta terra e cumprir os propósitos do reino nesta terra, tudo muda, irmãos.
Amém? Porque o que muitas das vezes faz ou tira o poder da igreja? Eu comecei a minha fala falando sobre o poder da palavra na igreja primitiva. Mas qual era a realidade da igreja primitiva? Aqueles homens, aquelas mulheres entenderam que elas estavam carregando algo sobrenatural, que elas estavam carregando algo poderoso, que eles estavam ali para viver e para morrer por aquele propósito, irmãos. Eles estavam ali para viver e morrer pela necessidade, pela causa do reino, por aquilo que Deus queria fazer. E diante daquilo, eles debruçaram as suas vidas, eles colocaram as suas vidas, crendo naquele poder, crendo na realidade que eles estavam carregando, na realidade que eles receberam do próprio Senhor Jesus. E eles experimentavam milagres em cima de milagres. Amém? Mas qual é o nosso conceito hoje, irmãos, de cristão? Eu me converto, eu me torno um filho de Deus? Amém? Agora eu sirvo, eu sou membro de uma igreja, eu vou aos cultos, eu ajudo com o meu dízimo, ajudo com as minhas ofertas, mas eu continuo vivendo a minha vida, eu continuo lutando pela minha vida, eu continuo correndo atrás de me sustentar, de cumprir, ou de realizar os meus sonhos. Nós acabamos de cantar hoje, eu tenho sonhos grandes demais. Amém, irmãos? Sonhar não é errado. Você tem sonhos grandiosos. Eu digo para você e tenho dito diante desse púlpito, o próprio Deus que coloca os sonhos em você. Ele que te deu a capacidade de sonhar. Ele quer ver os seus sonhos realizados. Só que você precisa entender que o jeito disso acontecer é através da palavra de Deus, é através do poder de Deus, é através de você se debruçar com o Senhor, buscar o propósito deles, buscar a vontade dele, que Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Por que nós não vemos milagres em nossas vidas, irmãos? Porque nós estamos buscando cumprir os desejos dos nossos corações, através das nossas próprias forças, através dos nossos próprios meios, através dos recursos do mundo. Amém? Você tem uma necessidade, você quer muito realizar essa necessidade. Deus tem sonhos poderosos, grandiosos para você. Você tem sonhos grandiosos. Deus colocou já sonhos no teu coração. Deus já colocou propósito no seu coração. O que você precisa fazer agora, meu querido? É o terceiro ponto. É a busca incessante pela palavra de Deus. Busca incessante por uma palavra de Deus. É a busca incessante por uma direção de Deus. Porque quando Deus libera, irmãos, uma palavra, quando Deus libera a direção, quando Deus fala, Ele cria coisas. Quando Deus libera a palavra, Ele vai criar um mundo sobrenatural para você. Amém?